A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Em todo canto que eu passo, o pessoal pergunta: você congrega onde? Aí eu digo: na PIB de Tibiri, com muito orgulho, louvado seja o nome do Senhor. Eu passando ali na portaria, me abordaram e pediram para dar um recado. Quando terminasse, para eu não esquecer, eu vou dar agora. Boa noite, graça e paz. Por favor, avisa que hoje teremos cantina. Obrigado e o nome da pessoa. Irmãos, esse comportamento que eu reagi aqui, passando um recado de alguém, em outra época chamaria-se de moço de recado ou de profeta. A Bíblia tem muitas pessoas que são chamadas de profeta. E o que é ser profeta? Na verdade, ser profeta é ser porta-voz, é falar em nome de outra pessoa. Alguém fala comigo para que eu fale com outra pessoa. Essa pessoa que media a conversa entre duas, ou um recado que é dado para outra pessoa, é chamado de profeta, essa mediação de mensagem. Embora hoje qualquer coisa chama-se de profecia e qualquer pessoa quer o nome de profeta, eu gostaria de deixar muito claro que ser profeta, é a palavra nabi no hebraico, é ser porta-voz. E se alguém achar que está profetizando só porque deseja algo bom para alguém, essa pessoa está iludida, achando que está profetizando ao invés de estar abençoando. E eu vou tocar um pouco nessa tecla sobre o que é profetizar de verdade, para que a gente não use termos equivocados ao longo da nossa jornada. Eu realmente tenho a alegria de estar pregando aqui os irmãos. Hoje eu venho com minha esposa, está ali a Elisama, nossos filhos, está ali Emily, Sofia e Gael Guilherme, Juninho. O dia da gente começou de 1h da manhã hoje. Ele foi arrebatado de 9 da noite do dia anterior. Mas aí quando foi 1 da manhã, Deus levantou o profeta e disse: hoje tem vigília. Quem já passou por isso, diga eita. Aí a vigília está até agora, irmão. Louvado seja Deus. Meu aniversário, né? Dia 19 de abril. Louvado seja Deus. Não preciso de parabéns, mas vou deixar meu pix para os irmãos se sentirem à vontade para declarar o quanto gostam de mim. Eu acompanho, quando eu vou pregar em outros lugares, eu chego em casa no domingo, aí eu ligo o YouTube lá e venho acompanhando. O Augusto pregou aqui, né? Meu colega de seminário, Augusto, missionário de Deus. A gente estudou o bacharelado, também fizemos o mestrado junto. Homem de Deus, família abençoada, esteve aqui com a gente. Fiquei emocionado em ouvir aquele varão e as dificuldades que ele enfrentou e Deus ajudou a superar. Louvado seja o nome do Senhor. Jade esteve aqui, Jade, não foi? Pastor Jade, eu também acompanhei. E aí é o que eu venho fazendo, porque quando diz assim, Gil vai pregar, eu fico escutando que os outros estavam pregando, para não chover no molhado. Eu sei que tem algum lugar que diz: rapaz, Deus falou a mesma coisa todo domingo. Aí o pessoal entende como confirmação, né? Eu já prefiro trazer mais coisas, mais informação, porque a Bíblia, tanto tem temas simples como tem temas complexos. Quanto mais a gente mexe nesse conteúdo, mais conteúdo nós temos. E o pastor Jader, não, o Augusto estava igual. O Augusto estava igual desde quando eu conheci, mas o Jader estava diferente. Estava ou não? Um abraço, pastor Jader. Estava diferente. Quando ele começou a obra, ele congregava na Batista Betel, lembra, ele solteiro ainda. Ele tinha cabelo, irmão. Aí fez uma obra missionária, quando voltou sem, né? Aí agora Deus está fazendo algo que me invejou. Uma restauração na vida do pastor Jader. Uma restauração completa. Deus trabalhou por cima e por baixo. Deus abençoe o pastor Jader. Também ouvi as experiências que ele passou. E dentro do que eu ouvi destes dois irmãos,
tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje sobre o profeta Jeremias. Eu deixei uma imagem aí para colocar. A gente vai falar sobre o profeta Jeremias. E esse profeta, ele me traz muita inspiração para continuar apesar das dificuldades. O tema que a gente vai trabalhar está aí. Jeremias, um profeta preparado. Nós temos muita gente hoje na igreja, mas nem todo mundo está disponível. E dos poucos que estão disponíveis, alguns estão preparados e outros não. E às vezes, por saber que para fazer a obra de Deus é bom estar preparado, para fazer com eficácia, com eficiência, alguns pedem escusa de algumas funções, alguns trabalhos, e aí a obra do Senhor fica deficiente, embora todos os recursos que a obra precisa já está na igreja. Está faltando gente voluntária, gente disponível, gente preparada para seguir. E Jeremias, eu considero, dentro do que eu já avaliei, já estudei sobre Jeremias, um profeta preparado. Eu gostaria de ler o primeiro capítulo como texto base. Louvado seja Deus por esse momento. Dizer ao pastor Evandi que é sempre uma honra estar aqui ministrando, e essa confiança no púlpito de uma pessoa desprovido de cabelo, mas cheio da graça de Deus, para poder reverenciar esta palavra e ministrar os corações. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Se os irmãos quiserem ficar de pé, reverenciando esta palavra, fique à vontade. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí para profeta às nações. Então eu disse: Senhor, Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Verso 7, o Senhor me disse: não diga isso, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você vai. Diga, você vai. Diga, você vai. E tudo o que eu lhe ordenar, você vai falar. Diga, você vai falar. Diga, você vai falar. Verso 8. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O verso 9. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Os irmãos, pode sentar. Que Deus abençoe a sua rica palavra. Irmãos, eu imagino hoje o status que é ser profeta. De repente alguém recebesse um chamado de Deus hoje, dizendo: você vai ser um profeta para as nações. Isso é status hoje, você viajar em várias nações para pegar a palavra de Deus. Porque o profeta, no período bíblico, era aquela pessoa que ouvia a voz de Deus, ou sonhava com um recado de Deus para passar para alguém ou passar para o povo. Tudo que ouvisse tinha que dizer exatamente igual. Se não ouviu e se não sonhou, então não é de Deus. Não tinha nada inventado, nada desejado, nada que fosse do homem. Vem de Deus, o homem escuta e passa para o povo ou para alguém. Isso é ser profeta. Esse homem era ungido, ou seja, separado para essa missão. Falar em nome de Deus para o povo. Mas havia um outro ungido, era um ungido chamado sacerdote. Esse homem sacerdote,
ele era, na época do tabernáculo, separado para o serviço sagrado. Tudo que era de sacrifício, tudo que era de adoração, de oração, era o trabalho deste homem chamado sacerdote. Havia uma família de descendentes que todos eles seriam sacerdotes, e era da tribo de Levi. Os filhos de Jacó, o povo de Israel, eram 12, uma tribo chamada Levi era separada exclusivamente para o sacerdócio. Por isso que eles eram chamados de levita. Pelo amor de Deus, irmãos, levita não é quem toca e quem canta. Levita é quem é da tribo de Levi. Então, se alguém é da tribo de Levi ou tem o poder de levitar, é digno de receber o nome de levita. Porque há um costume de alguém cantar e alguém tocar, de ser chamado de levita. Quem já ouviu isso, dá um sinal. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Quem já falou? Quem não vai falar mais? Você está aprendendo isso. Levita é quem é da tribo de Levi, quem nasceu lá e chama-se levita. E todas as pessoas que trabalhavam no templo, inclusive quem cantava e quem tocava, também tinha que ser da tribo de Levi, por isso que era levita. O sacerdote ouvia o recado do povo, ouvia os desabafos do povo e conversava com Deus. Era um trabalho inverso. Observe, o profeta, ele ouvia de Deus e falava com o povo. O sacerdote ouvia do povo para falar com Deus. O profeta ouvia de Deus para falar com o povo. O sacerdote ouvia do povo para falar com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso irmão Jeremias, cujo nome significa Deus exalta, ou exaltado por Deus, ele é filho do irmãozinho Ilquias, sacerdote, vem de uma linhagem de sacerdotal. E ele morava na cidade, ou no vilarejo chamado Anatote, na terra de Benjamim. Era uma vila separada apenas para a família sacerdotal. Só morava lá quem fosse da linhagem sacerdotal. Imagina um irmãozinho que o pai colocou o nome Deus vai exaltar, esse será exaltado por Deus. O irmãozinho Jeremias, treinado para trabalhar no templo, treinado para entender do sacrifício, da adoração, da oferta, das oferendas entreguem a Deus. De repente ele escuta Deus dizer: não, vai ser sacerdote não, vai ser profeta. Antes de você nascer, eu já tinha decidido isso. Quem aqui acredita que Deus já decidiu sua vida e seu ministério antes de você nascer? Dá um sinalzinho aí, antes de você nascer. Se você acredita, a maioria que levantou a mão está aqui. Lá só levantou 2 pessoas. Eu vou perguntar ali também, não é? Quem está me ouvindo, diga amém aí em cima, amém? Quem acredita aí em cima, que antes de nascer, Deus já sabe da nossa vida e qual o ministério que a gente vai exercer, dá um sinalzinho aí, quem acredita? Muito bem. Eu espero que você acredite que isso também é com você. Porque o texto sagrado, a gente tem um destaque ali, ó, a soberania de Deus, o chamado antes do berço, antes do bebezinho chegar no mundo. Deus já sabe o dia que vai nascer e o dia que vai morrer e o que vai acontecer entre o início e o fim da nossa vida, sim ou não? E aqui a gente observa, Deus, ele conhece e separa Jeremias antes do ventre. Ele pensava que ia ser sacerdote, o seu pai e a sua mãe achavam que ele ia ser sacerdote e Deus disse: eu te separei para algo maior, você vai ser profeta. E dá para perceber, irmão, nos profetas do Antigo Testamento, que eles sabiam qual era o grande desafio de ser profeta no meio daquela geração difícil. Alguns que eram chamados por Deus, criava logo uma barreira, criava logo uma dificuldade, porque sabia, falar em nome de Deus sem que Deus tenha mandado, isso é uma declaração de morte, é pregar uma briga com Deus soberano todo-poderoso.
Se você ler Jeremias 23, o capítulo inteiro, você vai entender ele dizendo: ai dos pastores, ai dos profetas, que dizem sonhei sem que tenha sonhado, que diz ele me disse sem que eu tenha dito. Então Deus está sempre deixando claro que ser profeta não é uma missão fácil. Deus olha para Isaías e diz: agora não. Deus olha para Naum, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Jonas. Deus olha para Ageu, Zacarias, Malaquias e diz: não. Aí olha para Jeremias e diz: esse aqui. E aí eu coloquei o tema, o profeta preparado. Agora, preparado em que sentido? Eu olho para Jeremias e para o que ele passou e me coloco no lugar dele e digo para Deus: Deus, eu não estou pronto para passar por isso. Porque o profeta Jeremias, ele diz logo para Deus que diante do que tem para fazer como profeta, ele não passa de uma criança. E quando ele olha o cenário, onde ele mora, no país em que ele habita e em volta do país, ele entende o terror que vai passar. E aí a gente observa, o chamado de Deus precede a capacidade. Deus te faz ser bom. Ele não te chama porque você é bom. Ele te chama e o chamado faz de você uma pessoa que agrada a Deus enquanto você está fazendo. Por isso que quando ele entregou a comissão evangelizadora em Mateus 28, a partir do 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Depois de falar o que tem que fazer, ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba, primeiro vem a missão, para depois ele dizer: estou convosco. Quem não está envolvido na missão não tem a garantia de que Deus está na sua vida atuando e acompanhando. Porque ele disse: estou convosco, a quem ele entregou a missão. Quem entendeu o que eu estou falando, diga: eita! Eu tenho dificuldade de dizer Deus está contigo para quem não está envolvido com a missão. Eu tenho dificuldade. Porque quando eu leio esse texto, ele quando disse estou convosco, ele disse para aqueles que estão envolvidos com o ID. E ID é missões. Envolvido de alguma forma. A sensação de que Deus não está comigo é a sensação de não estar envolvido com o que Ele mandou fazer. Se você está fazendo o que Ele mandou fazer, você jamais vai sentir essa sensação de que Ele não está com você, porque Ele está sempre dizendo: estou aqui, não temas, sou eu. E coisas na vida de Jeremias que parecia que era o diabo, ele percebia, depois de muita oração, de que não era o diabo, era Deus. Do versículo 1 ao 3, nesse capítulo 1, cita alguns reis, cita um cenário. E eu preciso dizer a você que cenário é esse para entender o grande desafio do profeta Jeremias. Quem falou antes de mim também mencionou alguma coisa. E é importante deixar claro aqui que o reino de Israel já foi um povo que tinha contato direto com Deus e nem se preocupava em ter um rei, nem se preocupava em dividir as terras. Eles simplesmente tinham um porta-voz, um sacerdote que guiava eles a partir do que Deus ordenava. Esse período é chamado de teocracia, ou governo de Deus. Até que um povo resolveu olhar para as nações vizinhas e dizer: eles têm rei, nós queremos um também. Eles vivem uma monarquia, nós vivemos uma teocracia. Eu acho que é melhor para a gente uma monarquia, ter um rei para guiar a gente. E aí pediram um rei, aí Deus disse o quê? Tá bom, eu vou dar um rei. Qual foi o primeiro rei? Saul. Olhavam para Saul, para sua estatura, para sua aparência, e tem jeito de rei. Olha o homem. É como se estivesse olhando para mim, irmão. Não é? Eu tenho jeito de rei ou não? Já me disseram que eu tenho jeito mais de padre, né? Eita. Outro dia me acharam parecido com Edir Macedo. Eu deixei de usar calça preta e camisa branca e gravatinha. Porque
Casei com uma mulher com o sobrenome Macedo. Imagine Gil Macedo, né? Gil Macedo. Difícil. Irmãos, eles pediram um rei e Deus deu. Esse rei passou 40 anos. Era um rei segundo o coração dos homens. Até que Deus separou um segundo o seu coração. O nome dele? Davi. O povo estava unido, continuou unido, mas 40 anos no reinado de Davi. Deus fez uma promessa dizendo, olha, o trono que vem do teu reinado nunca terá fim. E a gente sabe que o fato de eternizar a descendência de Davi no trono de Israel, no governo de Deus, o Messias, que é eterno, vem da descendência de Davi, por isso que o reino de Davi nunca terá fim, porque houve um descendente que entrou nessa linhagem, Jesus, e ele reina, e esse reino nunca terá fim. Essa promessa se cumpre em Cristo, por isso que Mateus começa o seu livro dizendo, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Por isso que Bartolomeu dizia, filho de Davi. Davi reina mais 40 anos. Olha, 80 anos o povo unido. Bonito, né, o povo unido? Aí de repente, Davi, muitos filhos, mas Deus separa um. O nome dele? Salomão. Mais 40 anos, olha que coisa interessante. O primeiro 40, o segundo 40, o terceiro 40. Salomão. Nunca o reino tinha se estendido tanto na sua expansão como no reino de Salomão. Sabedoria, riqueza, expansão. Deus deu paz no governo de Salomão, até que ele se envolveu demais com mulheres e outros reinos e idolatria, algumas outras coisas mais. Aí Deus foi e tirou ele do trono. E aí um dos seus filhos assume, o nome dele? Roboão. Aí começou a divisão, aí começou o problema. E aí a gente começa a entender por que Jeremias tremeu na base e diz, olha, para o desafio que eu tenho, eu não passo de um menino. O reino se divide. O povo de Israel, 2 tribos fica na parte sul e 10 tribos fica na parte norte. Reino do norte e reino do sul. Porque Jeroboão faz uma agitação, uma revolução, dizendo, é imposto demais que Salomão cobra da gente. Agora vem o filho dele e aumenta imposto. Diferente do Brasil. Aumenta imposto. Não tem como passar por tudo isso. Quem está comigo? 10 tribos segue Jeroboão, reino do norte, capital Samaria. 2 tribos ficam, Judá e Benjamim, no reino do sul, capital Jerusalém. Vários reinos. Reino do norte, nós temos lá 19 reis, e reino do sul, 20 reis. Para o lado sul, Deus levanta Jeremias. Deus levanta mais uns outros profetas. E quando a gente olha dos, em média, 40 reis que o povo enfrentou debaixo do jugo desses 40 reis quando estava dividido, mais ou menos 4 ou 5 temia o Senhor e fez o que agrada a Deus. O resto, tudo desviado. Diga desviado. Diga desmantelado. Diga alma cebosa. Mas estava como um rei, como ungido de Deus ali. Aceitavam adoração à imagem de escultura. Aceitavam sacrificar os filhos a Baal e Astarote. Criancinha, bebê, sendo oferecido em sacrifício, eles vivos, sendo queimados no fogo. Alguns aceitaram assim. Por isso que quando alguns reis pecam, eles usam aquela expressão, os escritores bíblicos, pecou no mesmo modelo de Jeroboão. Como pecou os seus antepassados. Jeremias não tinha só idolatria para protestar. Ele tinha esse paganismo que adentrou no meio da geração, onde pessoas eram sacrificadas em oferenda a deuses estranhos. Ele não só tinha problemas com a idolatria, o paganismo e as oferendas, mas a imoralidade estava nítida na vida do sacerdote até o mendigo. E não só dentro de Israel ele podia ver isso, mas nas nações em volta. Babilônia, Assíria, Egito, Filistia, também Edom, Moabe,
todos aqueles que estavam em volta de Israel, perto de Judá, Deus disse: eu tenho uma palavra para cada um desses e você vai ter que falar. Ele diz: eu sou um menino diante desse desafio. Ser profeta hoje parece brincadeira. As pessoas no tempo da pandemia, eu não sei se vocês acompanharam, eu acredito que sim, tinha gente dizendo: quem curtir aqui, eu vou profetizar um carro na sua vida, eu vou profetizar um emprego assim que terminar a pandemia. Tinha gente fazendo profecia nas redes sociais para ganhar curtida. Eu vou baixar a cabeça e vou perguntar: quem notou isso e percebeu isso? Levanta a mãozinha. Profecia no YouTube, profecia no Facebook, profecia no Instagram. Pessoas que criavam declarações de expectativas, aquilo que mais ou menos as pessoas procuram quando está enfermo. É o quê? Cura. Então, se você está me ouvindo e você está precisando de cura, eu vou fazer uma oração agora e você vai ser curado. E as pessoas iam recebendo isso em forma de profecia, e qualquer pessoa com a Bíblia na mão vira profeta nos dias de hoje. E o que é ser profeta de alguma forma? À medida em que a palavra de Deus ela foi narrada, foi registrada, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus hoje, ela é a Bíblia Sagrada, a palavra escrita. Se tiver profecia que não seja embasada no que está escrito, isto não é profecia. E aí a gente precisa ser porta-voz de Deus, que é porta-voz desse evangelho. Nós estamos diante de um grande desafio agora de um profeta. Jeremias, ele é chamado para anunciar algo estrondoso para o povo de Israel, o seu povo. Olha, as 10 tribos foram dispersas. A Assíria chegou e levou todos aqueles do reino do norte como prisioneiro. Ficaram 2 tribos, já faz 130 anos, porque isso foi no ano 722, passaram 130 anos e o povo de Judá ficou ali. O povo de Benjamim ficou ali, o reino do sul. As pessoas, percebendo o peso da mão de Deus, ainda não se desviaram do seu mau caminho e continuaram na promiscuidade, na imoralidade, na idolatria, no paganismo e no sacrifício de humanos para deuses estranhos. Jeremias, sabendo disso, Deus mostrando isso a ele, até que chegou o momento que diz: atenção, sacerdote, você vai ser profeta agora. E que eu mandar você dizer, você vai dizer. E olha, na sequência dos versículos, eu parei no 8, não foi? Vamos para o 9, capítulo 1, verso 9. O Senhor estendeu a mão e tocou da minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Foi, isso aí eu já tinha lido. Agora o 10. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Pronto, o que significa isso? O que é que eu vou arrancar? O que é que eu vou destruir? O que é que eu vou reconstruir? E o que é que eu vou plantar de novo? Então, quando a gente olha para o ministério de Jeremias, lendo o livro, a gente vai entender que isso aqui é uma analogia do que estava implantado na nação, de coisa errada, que ele tinha que desfazer para poder mostrar qual é a forma certa de fazer. O ensinamento errado você vai arrancar e vai semear o que é certo. Aquilo que está dentro da nação, em volta dele, que foi edificado, que não agrada a Deus, você vai fazer com que tudo caia por terra para ser edificado uma nova geração, uma nova realidade, um novo povo. A visão que ele tem da vara, a visão que ele tem da panela, é o sinal do que Deus tinha para esse povo. Uma vara vem aí, uma panela quente vai ser derramado vindo do norte e vocês não conseguirão resistir. Do norte, versículo 14. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor,
elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém e contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessa cidade por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Olha aqui, o 17. Você, Jeremias, se prepare e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você como cidade fortificada, como coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todos o país, contra os reinos de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Deixa eu resumir, é mais ou menos assim. Olha, o país inteiro está todo desmantelado. A turma de sacerdote, você mora perto dele, você sabe como é que eles estão. Os profetas, nem vá, porque os profetas também se corromperam, estão vendendo profecia, estão vendendo oração, estão vendendo consagração, está tudo corrompido no meio do povo, inclusive as nações em volta, estão pior ainda, e eu vou te enviar a cada nação que está em volta e também a cada autoridade do meio do povo de Israel, os chefes das tribos também. Eles vão trabalhar contra você, vão fazer panelinha contra você, mas eu estarei por perto te livrando, diz o Senhor. Tem uma outra imagem aí. Mostra a outra imagem, por favor. Essa outra imagem, a minha preocupação aí nessa outra imagem é mostrar o que o profeta Jeremias sofreu: rejeição, ameaças e perseguição. Que ministério é esse que o Senhor me prepara para sofrer? Os meus próprios irmãos na caminhada me atacam, me acusam e armam ciladas contra mim. O profeta Jeremias sofreu açoites no tronco por Pazu, amigo do seu pai, da família do sacerdote, percebendo as profecias de Jeremias, dizendo que vai vir um cativeiro, dizendo que vai vir inimigos em volta de Israel, para saquear, destruir todos os que ali estão. Esse tipo de profecia não era comum para um povo corrompido que tinha profecias vendidas e alugadas, profecias para agradar o coração daqueles que estavam almejando só coisa positiva. Houve uma conspiração dos líderes acusando ele de traição no capítulo 37. Houve ameaça de morte no capítulo 11. Houve uma participação de sacerdotes e profetas no capítulo 38, só para armar contra Jeremias e colocá-lo num calabouço. O capítulo 20, que é a base da campanha de missões, o profeta está no meio da sua vida ministerial dizendo: eu não aguento mais falar para um povo que não quer me ouvir. Jeremias passou 40 anos pregando e ninguém se converteu. Vou repetir isso. Passou 40 anos pregando para uma nação e ninguém se converteu. Diferente de Jonas. Jonas não queria pregar porque não queria que o povo de Nínive se convertesse. Deus mandou ele para o sul, ele foi para o norte. Deus trouxe, vá lá pregar. E quando ele pregou, a Bíblia diz que aqueles cidadãos se converteram e jejuaram em sinal de arrependimento pela pregação de um homem. Olha que felicidade. Uma nação inteira se render diante de uma mensagem de um homem que declarou arrependimento daquelas obras mais que os ninivitas estavam anunciando. Tempo depois Deus mandou Edom, que já veio o juízo sobre a Síria, e esse juízo sobre a Síria inclui Babilônia, e Babilônia saiu devastando primeiro a Síria, no ano 605,
Depois veio o Egito, já que o Egito estava se submetendo, melhor dizendo, a tribo de Judá estava se submetendo ao Egito. Quem destruísse o Egito já tinha por tabela o povo de Israel escravizado. E veio todos esses caldeus, que eram os babilônicos, devastando todos os países e nações em volta. E Jeremias dizendo, vai chegar aqui, vai chegar aqui, vai chegar aqui. 7 reis estiveram reinando em Judá no período de vida dos 80 anos de Jeremias. De Manassés a Zedequias. O único que parou para ouvir foi Josias. E mesmo assim fez uma reforma, e essa reforma foi desfeita. Quando Deus chama Jeremias e mostra a realidade, ele bateu na idolatria, muito bem. Bateu na corrupção, muito bem. Mas nada era mais doloroso para ele do que dizer, a Babilônia vai vir e vai devastar isso aqui tudo, vai derrubar o templo, vai saquear tudo, inclusive o rei que estiver aqui, ele vai levar como prisioneiro. Isso foi demais para ele. Colocar ele no poço, só lama, sem água para beber. Se não fosse Obed, o etíope, aquele homem teria morrido. E Deus está sempre levando alguém para livrar Jeremias, apesar dos inimigos em volta. Quem eram os inimigos de Jeremias? Eram os seus próprios irmãos. Sofrimento emocional, solidão e depressão. Deus diz assim, tu logo não vai casar, Jeremias 16. Tu vai ficar solteiro aí. Não sei nem se uma mulher aceitaria casar com um homem que tudo que ele fala ninguém aceita. E toda vez que abre a boca tem alguém discordando, dizendo, esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. Capítulo 11 diz, ele tem que morrer. Capítulo 26, ele tem que morrer. Capítulo 20, eu quero morrer. Capítulo 36, esse homem tem que morrer. Capítulo 37, esse homem tem que morrer. Você vai observar os 52 capítulos de Jeremias. Você vai ver até o capítulo 45, ele falando com o povo de Jerusalém e com o povo de Judá, praticamente as mesmas coisas. Você só tira o capítulo 30, 31, 32, 33, que ele está falando de uma promessa de restauração, que realmente depois de 70 anos, Deus restaurou todo aquele povo, reunindo de volta. Os divididos sofreram o cativeiro para depois voltar à união de novo. Olha como Deus faz. Usa o sofrimento para unir o povo. Quem está entendendo, diga eita. O povo de Deus está unido ou dividido no Brasil? Você observe. Se o povo está dividido nesta nação, Deus vai apertar para se unir. Quem está entendendo, diga eita. Porque povo de Deus tem que considerar a obra de Deus mais importante do que qualquer outra coisa que ele considere importante na sua vida. A obra é mais importante porque antes que tu nasceste eu já te chamei para a obra que eu tenho designado. Nós precisamos viver um preparo em torno da obra. Jesus é o exemplo disso. Ele passou 30 anos se preparando para o ministério de 3. Ele primeiro trabalhou 3 anos com seus apóstolos para depois dizer, agora você está pronto para a obra. E tem gente querendo fazer de todo jeito e de qualquer forma. Jeremias também profetizou dizendo, ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente e relaxadamente. Irmãos, nós temos ameaças de morte, rejeição, ameaça e perseguição. Nós temos sofrimento, emocional, solidão e depressão, e nós temos dor física e mental. Esse homem, ele foi apertado de todos os lados. E por incrível que pareça, nos seus 80 anos, quando Manassés coloca ele no poço de lama, e depois libera ele, chama ele para conversar. Desculpe, Zedequias, Manassés foi o primeiro da lista dos 7, mas Zedequias chama ele para conversar, já no final do livro, e diz assim, você tem alguma coisa boa para dizer? Aí ele diz exatamente isso, hoje, os babilônios vêm aí, vai levar todo mundo prisioneiro, inclusive você, por não ter me ouvido.
Como é que um homem, depois de ter apanhado tanto, sofrido tanto, ainda tem a ousadia de entregar a mensagem mais dolorosa da sua vida? Os babilônios vinham aí. Ele estava avisando os irmãos para se preparar e fugir, porque só quem fugisse que não ia morrer. Mas aqueles que estavam ouvindo estavam dizendo: esse homem está louco, esse homem não ama a nação, ele é um traidor da nação, ele tem que morrer. Como é angustiante e depressivo falar algo e as pessoas distorcerem. Quem aqui já sofreu acusações? Quem aqui já sofreu perseguições por estar falando algo que vem de Deus? Levanta a mãozinha aí. Por estar falando algo que vem de Deus. Já passei muito por isso. É muito triste você estar diante de um povo que tem fastio do que vem de Deus. E era aquele povo considerado o povo de Deus, o povo de Israel. Irmãos, o rei da Babilônia foi o único que simpatizou depois de Obed com Jeremias. O rei da Babilônia chegou e fez: você que é o profeta? Está liberado, pode ir para o Egito. Aí ele lembrou que tinha um campo que ele comprou, porque Deus diz assim: ó, vá lá em Anatote e compra um campo para você. Senhor, isso aqui vai ser tudo devastado, isso aqui não vai valer mais nada. Você vai lá e vai comprar um campo, vai pagar e registrar no seu nome. Tá certo, foi lá e comprou, pagou e deixou separado. Quando ele ia para o Egito, ele foi lá atrás do campo. Quando ele ia atrás do campo, o povo da região que ele mora diz: Jeremias, ó, pegaram Jeremias sequestrado para o Egito e mataram ele lá apedrejado. Os irmãos da sua terra. É como se Gil tivesse 80 anos, passasse por Bahia, depois de ter pregado tanto para Bahia se consertar, e os baenses dizem assim: vamos pegar Gil agora e vamos terminar a obra que todo mundo queria, vamos matar o velhinho e pá. Eu estou apresentando a vocês a realidade da vida do profeta Jeremias. Aí eu vou perguntar agora, pastor Evandro, quem gostaria de ter um ministério como esse? Levanta a mão quem gostaria do ministério igualmente de Jeremias. Aquele que chama é aquele que capacita, é aquele que prepara, e todas essas circunstâncias fazem parte do preparo. Jeremias passou pelo ministério de 40 anos sem expectativa de conversão do seu povo, porque o Deus que o chamou para anunciar uma tragédia, ele viu a tragédia acontecer e tudo que ele gritou e tudo que ele passou não serviu de nada para livrar o seu povo que ele tanto amava e o povo que tanto lhe odiava. Um povo cego que não discerniu a vontade de Deus que estava sendo pregada ali. Ler a história de Jeremias dói na alma. Interessante que Jeremias é um tipo de Cristo. Se você comparar o ministério de Jeremias com o ministério de Cristo, você vai perceber que tem um pé de igualdade. Os muçulmanos, o pessoal da religião islâmica, considera Jeremias o maior dos profetas depois de Moisés. Entre aqueles que profetizaram, de Isaías até Malaquias, este é o grande e maior profeta dos maiores e menores que nós temos aqui no final do Antigo Testamento. Até a religião Bahá'í, que não tem nada a ver com a Bíblia, considera Jeremias o profeta mais importante da Escritura. Outras religiões que não têm nada a ver com o cristianismo, quando tem contato com a Escritura e se depara com a vida de Jeremias, diz: esse homem só pode ser louco ou um grande homem de Deus para poder insistir numa verdade que ninguém quer ouvir. Vamos voltar para a imagem anterior? A outra? Muito bem. O chamado vem antes do berço. Deus olha para Fabinho e diz: Fabinho, eu quero você. Deus olha para Fernando e faz: Fernando, eu quero você. Deus olha para Gil. Deus olha para Ana, para Francisco, para Maria e diz: eu quero você para isso. Mas nós estamos vivendo uma geração que está apelando que Deus não chame para nada. Porque é uma geração sem responsabilidade, que não quer compromisso. Que quanto mais se faz apelo para missões, mais há um gelo no coração das pessoas em relação a ir, a orar e a contribuir. Porque nós estamos vivendo uma geração que antigamente tinha a propaganda do Danoninho,
Me dá, danoninho dá. Só vai para Deus para pedir alguma coisa a Ele. Não há intercessão por aqueles que perecem. Não há um interesse por aqueles que estão nas trevas. Há uma dúvida sobre sua salvação, sobre seu ministério, sobre sua existência, e essa dúvida não pertence a Deus. E eu gostaria muito de orar por você hoje, para que essa dúvida vá embora. A tua existência não foi por acaso, você não está aqui por acaso. Deus tem algo exclusivo para você, há uma missão de Deus para a sua vida. Prepara-te para cumprir o que Deus te chamou para fazer. O chamado vem antes do berço. O preparo vence as desculpas. Na verdade, o que vem acontecendo de uns dias para cá é que as pessoas têm mais desculpa do que razão para fazer. E na igreja, pastor Evandir, a gente encontra 3 tipos de pessoas. Pode fazer a pesquisa. Nós temos as pessoas que não sabem o que está acontecendo. Fica assim, faz. E é. Eu não sabia que era missões, não. Ah, pois é. Olha, o tema do ano todinho é mordomia. E é. Estamos em abril, né? Eu não sabia que o tema era mordomia, não. O pastor daqui é Evandir. E é. Eu não sabia que o pastor daqui era Evandir, não. Essa igreja aqui é a igreja batista. E é. Eu não sabia que essa igreja era a igreja batista. Jesus está voltando. E é. É o irmão do IE, a irmã do IE não sabe o que está acontecendo. Mas tem aquelas pessoas que observam o que está acontecendo. Aí chega assim e faz, está acontecendo. Graças a Deus está acontecendo nessa igreja. Olha só, tem escola bíblica, glória a Deus. Olha só, tem seminário de teologia. Olha só, tem uma equipe de louvor extraordinário. Olha só como a coisa está funcionando. Tem congregações que estão surgindo a partir daqui. As coisas estão acontecendo, eu estou vendo. Tem quem não sabe, tem quem só observa. E o terceiro, glória a Deus, tem quem faz as coisas acontecerem. Tem aquele grupo que diz, conte comigo. Tem aquele grupo que diz, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero fazer, eu quero aprender a fazer, eu quero contribuir. Onde está esse grupo que faz a coisa acontecer? Cadê esse grupo? Olha, graças a Deus, a metade levantou a mão. A outra metade é a metade sincera, mas estão sinceramente errados. O fruto do obreiro preparado. Ele disse, eu vou te fazer uma cidade forte, uma cidade fortalecida. Eu vou te fazer uma coluna de ferro. Vão pelejar, mas não vão prevalecer. A importância de você permanecer no chamado que Deus tem para você. Pastor, é preocupante ver pessoas na caminhada com dúvida da sua salvação. Porque uma das coisas que a igreja evangélica mais bate é Jesus é Salvador e você é chamado para anunciar a salvação daquele que te salvou. Como é que você vai pregar salvação para alguém se você não tem certeza da sua? É como vender um perfume sem usar ele. Se você tem dúvida da sua salvação, é porque você não entendeu ainda que a salvação é um dom de Deus, é graciosa essa bênção e que ela é pela fé. Não é um mérito do homem pelo que ele faz, é um mérito de Cristo pelo que ele fez. E ele olha para você, e faz, toma, eu te salvei, eu te perdoei. E isto é a salvação em Cristo Jesus. É saber que ele olhou para você com um olhar de misericórdia e te cobriu de graça dizendo, eu te salvei, eu te salvo, eu te dou a salvação. O perdão dos pecados que conduz à vida eterna. Tem pessoas que têm dúvidas sobre sua existência. Por que Deus me permite viver se eu não sei para quê? Essa dúvida ela é filosófica antes de Cristo. Sócrates, Aristóteles e Platão defendiam a tese de que as dúvidas mais... as dúvidas que não se quer calar, as perguntas que não se quer calar é de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui.
E se você tem dúvida sobre sua existência e sua salvação, com certeza você tem dúvida sobre o seu ministério. Nós abrimos aqui, para encerrar, o ano passado, no mês de março, uma turma de teologia. Apesar da escola bíblica aqui ser uma escola bíblica muito frequentada, com professores excelentes, tudo gratuito, mas nós abrimos um curso de teologia aqui. Tem uma outra imagem aí, não tem? Uma outra imagem? Pronto, isso aí. Foi um curso básico, duração de 1 ano. Estamos aí com as 12 matérias, 12 meses. Foi R$70. E aí os irmãos se inscreveram, alguns continuaram, outros desistiram pelos motivos particulares, mas alguns terminaram o mês passado. E de hoje a 8, no próximo domingo, eles estarão aqui, louvado seja Deus, celebrando a vitória e recebendo o canudo de um curso de teologia básico para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esses irmãos terminaram o curso básico. São 12 matérias, 1 ano, pagando ainda esse valor de R$70. Tudo aumentou depois que virou o ano, mas o curso vai permanecer R$70. Olha que bênção. Olha que bênção. Dá para mostrar aí tem aqui o número, ó. 93642715, o meu WhatsApp. Se você quiser fazer esse curso, fale comigo no WhatsApp. Que além de você estar pagando o mesmo preço do ano passado, eu ainda vou dar 50% de desconto se você conversar comigo hoje, dizendo eu quero fazer. Porque no próximo mês, no dia 3 de maio, já vamos começar uma nova turma básica. Mostra a outra. Mostra a outra. Mostra aí. A outra imagem. Pronto. Essa aí. Mas, avançado. Teologia ministerial. Olha, eu aprendi o básico, o fundamental, agora eu quero avançar. Porque eu sei o que Deus quer comigo agora. O seminário me ajudou a entender o que é fazer a obra de Deus. O que é evangelizar, o que é discipular, o que é pregar. O que é que tem no Antigo Testamento, no Novo, o que é um aceito, o que é uma igreja de verdade, como foi a história da igreja no passado, aqui no Brasil, aprenderam muita coisa. Mas ainda consideramos o básico. Temos mais 24 matérias, 2 anos, teologia ministerial, para preparar você para o ministério que você quer executar. Aqueles que fizeram o básico podem continuar neste, e aqueles que querem começar diretamente neste, basta ter o ensino fundamental para começar diretamente nesse. Vamos manter R$70 e quem conversar comigo dizendo, olha, eu quero fazer o ministerial também, você vai ter 50% de desconto. 50% de 70 é quanto? R$35 na sua matrícula. Conversar comigo hoje, qual é o WhatsApp 93642715, pode falar com o professor Gil lá. Eu quero orar nesse momento por aqueles que têm esse interesse. Eu quero orar nesse momento por aqueles que têm dúvida da sua salvação. Eu quero orar nesse momento aqueles que têm crise existencial, achando que sua vida não tem sentido. Eu quero orar nesse momento por aqueles que estão exercendo o seu ministério, mas estão passando por grande perseguição de onde nem esperava. Eu quero orar por você, que quer um preparo para fazer a obra de Deus, porque se sente seguro do que fazer e como fazer. O nosso seminário é um espaço para você. Qual é o dia? No domingo. Qual é o horário? De 9 às 11. Só no domingo. Professor, se for uma turma só, pode ser o professor Gil. Se forem 2 turmas, vai ser Gil, Jailton e outros que a gente vai convidar. Incline sua cabeça. Me desculpe avançar no horário, mas eu queria convidar aqui alguém que gostaria de uma oração específica para a sua vida ministerial. E se quiser se dirigir até aqui, para dizer, Senhor, eu quero essa oração específica para a minha vida ministerial, que eu sei que em algum momento eu esfriei, em algum momento eu enterrei o meu talento, em algum momento eu escanteei meu cajado. Agora eu quero, Senhor, que o Senhor me fortaleça para que eu venha continuar esse meu ministério. Vem aqui na frente, fica aqui, que a gente vai orar por você. Eu peço que a igreja fique de pé, e se você quer essa oração específica, eu quero fazer essa oração por você.
Obrigado por ter me escutado até agora. Você me ouviu 53 minutos. Você que percebe algo mal resolvido dentro de você. Se tem algo mal resolvido dentro de você e uma oração pode te ajudar, porque você quer negar essa oração? Deve ser vergonha de que alguém vai estar olhando, deve ser timidez. Esquece a vergonha, a timidez, fecha os olhos e vem, que eu quero orar por você. Venha, a igreja vai orar por você, para te fortalecer, para te fazer coluna de ferro, para te fazer instrumento de Deus, por onde você for. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por esta congregação, por este momento. Obrigado por este irmão, esta irmã que tem desejo ardente de fazer a obra. Aqueles que estão acomodados, aqueles que estão frios, aqueles que estão desanimados e em crise na sua fé, na sua existência, no seu ministério, o Senhor pode aquecer, levantar, renovar, revigorar para continuar na sua caminhada para a glória do teu nome. Meu Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por aprender com a vida de Jeremias, com esse ministério maravilhoso que é o ministério da palavra. Meu Deus, que o Senhor fortaleça os irmãos que aqui estão, orientando na sua vida, trazendo renovo para a sua alma, fortalecendo, livrando da depressão, da angústia e da tristeza, para a honra e a glória do teu nome, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Que maravilha. Pastor Evandinho, né?